Glória a Deus, graça e paz a todos, irmãos e irmãs, cada um que se conecta e participa desse culto. Enfim, o nosso último culto deste ano, estamos muito felizes e gratos a Deus por tudo. E a palavra que eu posso resumir esse ano é gratidão. Como você diz sobre gratidão em meio a tudo que aconteceu? Eu consigo olhar para o meu coração e dizer: eu sou grato a Deus por tudo. E o versículo que eu quero compartilhar com os irmãos e você que nos assiste está em 1 Tessalonicenses 5,18. Se você puder pegar a sua Bíblia e abrir conosco, se refere à gratidão, se refere a entender um propósito que Deus tem para nós. A gratidão, ela muda a sua vida, ela muda a forma como você enxerga as coisas. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Resumindo, diz assim: agradeça a Deus em tudo, no dia bom e no dia mau. Irmãos, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Nós possamos ser gratos a Deus por tudo. Que você possa ser grato a Deus e enxergar isso. Enxergar de uma forma diferente a gratidão. Enxergar que Deus, ele tem cuidado de tudo, cuidado de você, cuidado dos seus. Eu creio que você tem motivos para ser grato a Deus por tudo. Desejo a vocês um ótimo culto, um culto cheio da presença de Deus. Creio que você vai se alegrar com tudo que Deus tem para nós nessa noite. Teremos um culto com louvores, testemunhos e uma linda mensagem da parte de Deus para cada um de nós. Deus abençoe você, a sua família e continue conosco aí. Um super beijo e abraço em nome de Jesus. Vamos lá, igreja! Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do teu sofrer participar. Da tua obra vou cantar. Quem ele é pra você? Meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai. Quem ele é pra você? Vamos lá! O justo Deus. Erga sua voz e cante assim. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pelo seu amor. Obrigado, Jesus, pela cruz, pelo teu amor. E merecida a vida, cante comigo. E merecida a vida, de graça recebi por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, grite nessa noite, mas agora pela cruz, eu e você, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.
aproximo. Impressionante Quebrantado é o seu amor. Impressionante é o seu amor que me redimiu, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante Deus, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Juntos vamos lá! Quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, eu me aproximo. Quebrantado o seu amor. O seu amor nos atraiu, nos encontrou. Jesus, adore a Ele nessa noite, exalte a Ele, dê o seu brado a Ele, levante as suas mãos aos céus, exalte aquele que merece honra, aquele que merece glória, o nosso Deus. Diga assim: quebrantado o seu amor. Ele nos atraiu, nos reconciliou com o Pai. Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história. Ele é Jesus, Ele é o próprio Deus. Glória a Deus. Você pode... Mais uma vez, não há nada igual. Não há nada
Se você pode, aplauda bem forte em nome de Jesus. O Espírito Santo é Nós cantamos uma vez no início.
Boa tarde, a paz de Cristo. Hoje é o nosso último culto, né, do ano. E eu fui convidada a falar algo, né, dar um testemunho que Deus fez na minha vida. E eu tenho inúmeros, se eu fosse falar quantas coisas Deus fez na minha vida. Eu vou falar alguns, né? Alguns. Eu quero agradecer, Senhor, né? Agradecer ao Senhor que eu tive o nascimento da minha neta, da Liv, e que ela é uma luz na nossa vida, assim como meu neto Samuel. Ela nasceu e ela nasceu bem, ela nasceu saudável, né? E isso é uma glória de Deus, né? É uma alegria, é uma bênção de Deus, o nascimento da minha neta. Eu quero falar também sobre o emprego do meu filho, do Yuri. Ele ficou 1 ano sem emprego, desempregado. E na pandemia, ele conseguiu o emprego dele. Glória a Deus, glória a Deus. Ele está trabalhando na pandemia. Enquanto muitos estão sendo mandados embora, ele arrumou o emprego dele. Eu agradeço também, Senhor, a Nick estava sem emprego. Também, o que aconteceu? Ela recebeu uma ligação de um professor dela pedindo que ela fosse trabalhar com ele. Então, é o agir de Deus, é a mão de Deus. Ninguém esperava essa ligação, ninguém esperava, mas Deus já sabia. Deus já sabia dessa ligação. Glória a Deus por isso. Ela está já trabalhando com ele. Glória a Deus, começou há 2 dias. Eu quero agradecer, Senhor, a saúde que o Senhor tem me dado. Mesmo eu tendo problemas de saúde, que são doenças assim, diabetes, pressão alta, mas o Senhor tem me sustentado e eu estou de pé. Então eu agradeço, Senhor, pelo Senhor ter me dado saúde para eu poder seguir em frente, cuidar da minha casa, da minha família, que é o bem maior que eu tenho, que é o amor. Esse amor que eu tenho pela minha família. Eu quero agradecer que o Senhor me deu essa família que eu tenho. Eu quero agradecer aos filhos que o Senhor me deu. Esse é o maior testemunho que eu tenho. São filhos de ouro, filhos que eu amo, filhos que eu não tenho palavras. Eu faria tudo de novo na minha vida para ter esses filhos que eu tenho, que o Senhor me deu. Eu agradeço, Senhor, 2 pessoas em especial. Eu não vou falar nomes, mas o Senhor sabe quem são. São 2 pessoas, 2 amigas queridas que Deus mandou na minha vida também nessa pandemia. Nós conversamos muito, e o nosso assunto sempre é Deus. O nosso assunto é Deus e o nosso assunto é uma ajudar a outra em oração. Ajudar a seguir em frente com boas palavras, com coisas que edificam a nossa vida. E eu recebi também, além desse presente que eu tenho, que são elas na minha vida, elas também vieram na minha casa, me trouxeram umas coisas deliciosas, coisas assim que eu agradeço, né? Me trouxeram coisas muito, muito gostosas. Como eu posso dizer? Uma cesta especial, uma cesta feita com amor, uma cesta que é assim, de amor, com cada coisa que foi colocada nessa cesta. Então o Senhor sabe, eu não esperava, e eu agradeço, Senhor, porque as coisas vêm até mim e eu não preciso ficar pedindo nada para ninguém. Aliás, eu não sou essa pessoa de pedir nada. Se alguém quer fazer algo por mim, eu sei que Deus manda alguém fazer. E eu sou agradecida por isso, porque as coisas vêm. E é isso, meu Deus. Senhor, eu agradeço a vida. Eu quero agradecer a vida, celebrar a vida, celebrar aonde o Senhor me colocou, agradecer a igreja que eu faço parte, aos irmãos da minha igreja,
E só isso já é um testemunho, é um lugar abençoado, querido, onde se prega a palavra de Deus, onde se prega a palavra de Deus. Então, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Eu tenho muitas outras coisas para falar, mas isso é um pouquinho do que eu posso falar. Muito, muito obrigada, meu Deus. Graça e paz, meus irmãos. Quero agradecer a Deus e aos irmãos por essa oportunidade que Deus está me dando. E eu quero dizer que esse ano, apesar de ser muito difícil para todos nós, para o mundo, né? Não foi diferente para nós cristãos. Deus tem feito milagres no meio do povo, através das nossas vidas, em nossas vidas. E esse ano eu tive um AVC hemorrágico no mês de outubro, né? Sofri por mais de 15 dias com muita dor de cabeça. E embora os médicos não tenham descoberto no primeiro momento, né? Eu acabei sendo internada no dia 31 de outubro. Fiquei internada por 10 dias ali no Hospital das Clínicas. E ali, enquanto eu estava no pronto-socorro, eu achei que eu ia morrer, né? E eu pedi perdão para Deus, clamei a Deus misericórdia. Sentia muita tristeza porque eu ia morrer sem abraçar os meus irmãos, né? Sentia muita falta dos irmãos, da igreja, do pastor, sentia a falta de todos. E a minha filha teve uma direção de Deus, Deus abençoou a vida dela, ela conseguiu entrar ali no hospital para cuidar de mim, porque no pronto-socorro os enfermeiros não davam conta de cuidar de tantas pessoas. Eu tinha desmaiado, caí no chão, bati a cabeça, e a minha filha, quando soube disso, pegou documento e entrou no hospital, porque ninguém estava podendo entrar nem visitar as pessoas por causa da pandemia, né? E ela entrou lá com mão forte, com a ajuda de Deus, e cuidou de mim. E eu fui então transferida para o quarto, né? E os médicos muito competentes, tive equipes de médicos toda hora que iam no meu quarto e conversavam comigo, e dava a impressão assim que eles queriam entender por que eu tinha tido um AVC hemorrágico e não tinha morrido, né? E ali também eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para uma jovem que estava em depressão, e ela aceitou a Cristo. E recentemente eu tive notícias dela que ela está melhor, está em casa já. Então Deus operou de forma maravilhosa, né? Tem me abençoado na recuperação. Ainda estou me recuperando, mas eu tenho visto a mão de Deus me auxiliando e me abençoando, usando a vida do meu marido, né? A minha filha ficou ali os 10 dias com muito sacrifício, ficou ali cuidando de mim, né? O meu esposo também tem deixado de trabalhar para cuidar de mim. Então eu glorifico a Deus por tudo isso. E no dia 21 de dezembro, no dia do meu aniversário, né? Deus me deu um presente, porque eu pude orar, eu juntamente com meu esposo, pudemos orar por um parente nosso que teve um AVC isquêmico, e nós oramos, né? E Deus atendeu a nossa oração, né? Ele não podia andar, não podia falar, não podia mexer os braços, ficava muito triste, chorava muito porque ele queria cumprimentar e conversar as pessoas e não podia, né? E nós oramos e Deus fez um milagre, né? Está fazendo um milagre na vida dele. Ele passou a mexer os braços, ficou muito feliz, toda a família ficou em festa. Depois, ontem nós tivemos lá, no dia de Natal nós tivemos lá, oramos por ele também, mais uma vez,
e ele já conseguiu balbuciar algumas palavras, aceitou a Cristo, né? E nós agradecemos também porque eu pedi oração no grupo e eu sei que muitos irmãos estão orando por ele. Então, glorificado seja o nome do Senhor por tudo que tem feito. Eu agradeço os irmãos que oraram por mim. Eu sei que muitos oraram, choraram, clamaram ao Senhor muito tempo por mim. E a honra e a glória é do Senhor. E eu agradeço a todos porque o Senhor ouve a oração do seu povo. Quero agradecer. Muito obrigada a todos os irmãos que oraram. Um grande abraço, um feliz ano novo para todos e que a presença de Deus continue de forma poderosa na vida de cada um dos irmãos, atendendo às nossas orações. Deus abençoe a todos. Obrigada, pastor, pela oportunidade, pelas orações, pelo cuidado, pela dedicação no seu ministério. Deus abençoe. Graça e paz, amados irmãos. Estou relatando um testemunho, que aconteceu comigo. Eu, no dia 19 de dezembro, comi um pastel de pizza e um suco de caldo de cana. Na mesma hora, o meu estômago e o meu intestino incharam muito a ponto de eu não conseguir respirar. Uma dor insuportável. Durante 7 dias, eu só vomitando e fiquei totalmente desidratada a ponto de não conseguir falar. E no 8º dia, que foi ontem, eu amanheci o dia com vontade de comer um pão e meia xícara de café com leite. E no almoço eu comi uma moranga. E fiquei bem, mas à noite eu vomitei tudo e a dor voltou. Hoje, amada igreja, eu comi um pão e uma água de coco. Estou fraca, mas confiante na cura do Senhor. Irmãos, eu já entrei no vale da sombra da morte por várias vezes. Amados, é uma guerrilha muito difícil, mas eu creio que tudo isso é para testar a minha fé. Se você, meu irmão, minha irmã, tem um Pai que se chama Deus, não tenha medo de nada, porque Ele é contigo, assim como Ele é comigo. E eu resolvi deixar um versículo que é do Salmo 23, capítulo 4, que eu me vejo muito dentro desse versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu creio que esse versículo reflete, não só para mim, mas para todos nós, a nossa total dependência de Deus. Graças ao nosso bom Deus, Ele nos deixou um pastor muito amoroso, zeloso e sempre preocupado em nos ensinar e garantir o bem de todo o rebanho, tanto no seu bem-estar físico, mental e espiritual. Ele provê refrigério em meio às experiências, amadas, que tantas vezes nós passamos tão difíceis na vida. Mas o bordão e o cajado é o que nos conduzem, nos protegem e disciplinam suas ovelhas. Com quê? Com amor
É assim que Deus tem descrevido a sua misericórdia na minha vida, com o seu amor leal, fiel, mostrando para mim que Ele nunca vai me desamparar. Mostrando para mim que o que tem me deixado em pé é a minha fé. É o crer nesse Pai tão amoroso. Então eu desejo para todos os meus irmãos, minhas irmãs, fé. Fé é a chave de tudo. Amor é a chave de tudo. E eu quero agradecer ao pastor Rai, que tem cuidado desse rebanho maravilhoso que ele tem na sua igreja. Quero desejar ao pastor Rai muitas bênçãos do Senhor na vida dele e de toda a sua família. E desejar para minha amada igreja muitas bênçãos, muita saúde e muita alegria, com amor sempre no coração. Deus abençoe a todos que oraram por mim, continue orando. E Deus vos guarde a cada um. Abraços, beijos, eu amo vocês. A paz. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz, irmãos. Estou aqui com a minha esposa para contar algumas bênçãos, que ocorreram para nós durante esse ano. A primeira delas é um desejo que minha esposa tinha no coração dela de aprender a tocar violão e cantar, de participar na igreja com louvores, enfim, aproveitando esse dom que Deus deu para ela. Ela está muito feliz. A segunda bênção é a porta de emprego que se abriu para mim, como alguns irmãos sabem, eu tenho um problema crônico no intestino, que me impossibilita de algumas coisas, E mesmo sem eu procurar emprego, Deus foi tão generoso e abriu uma porta de emprego maravilhosa para mim, dentro da minha área, que graças a Deus está suprindo toda a minha necessidade de minha família. A terceira bênção é a cura do útero da minha sogra, Minha sogra estava com uma suspeita de mioma no útero, E ela fez alguns exames e ela levou ao médico, No retorno o médico até questionou ela, mas por que a senhora fez esses exames? E ela explicou a situação para ele, ele falou, não entendi, porque aqui no exame não consta absolutamente nada, a senhora está 100% bem, não tem nada. Graças a Deus, Deus deu a cura para minha sogra, o livramento. A quarta bênção é o livramento que aconteceu com a nossa pequena, a Gabriele, Na casa da minha sogra, arteira, como minha filha ela acabou mexendo, 1 minuto que minha sogra acabou deixando ela acabou mexendo na tomada, deu um curto-circuito na casa, Desligou tudo, mas graças a Deus não aconteceu nada, Deus deu livramento, ela não se machucou, A quinta bênção é a cura da minha cunhada, esposa do irmão da Giz, A Hortência, ela estava com a suspeita de algumas complicações no ovário dela, E aí, mesma coisa da minha sogra, ela fez alguns exames e retornou no médico, chegou a perder um filho, Retornou no médico, ia ter que fazer cirurgia. Só que o médico deu a mesma resposta que deu para minha sogra. O que você está fazendo aqui? Porque aqui no seu exame não tem nada, você está bem, E Deus, eu tenho certeza que proveu essa cura para minha cunhada. A sexta bênção é uma viagem, que Deus preparou. Eu e minha esposa nunca tivemos a chance de ter uma lua de mel. E em decorrência desse emprego, dessa porta de emprego que Deus abriu, a gente conseguiu se planejar e fez uma viagem no meu aniversário, no mês de outubro. Foi uma viagem inesquecível, que marcou as nossas vidas e a gente aproveitou bastante. E a sétima e última bênção foi ter realizado o sonho da minha mãe, em conjunto com a minha esposa, A gente fez já faz alguns anos que a gente vinha ensaiando de fazer uma festa surpresa para ela,
mas nunca conseguiu, e mais uma vez, em virtude dessa porta de emprego que se abriu, a gente teve condições de preparar essa festa e a gente acabou descobrindo posteriormente que era um sonho dela, que ela nunca teve nenhum bolo de aniversário durante toda a vida, e Deus proveu para que a gente conseguisse realizar esse sonho, né? Talvez a gente tenha esquecido de muitas outras bênçãos, né? Porque Deus é maravilhoso com a gente todos os dias, mas são essas, né, as que veio à nossa cabeça e a gente gostaria de agradecer. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor e sempre lembre desse versículo, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então confie no Senhor, que Ele vai te responder, Ele vai cuidar de você. Mesmo com esse ano tão difícil que nós tivemos, Deus cuidou de mim, Deus cuidou da minha família. E da mesma maneira eu creio que Ele vai cuidar de cada irmão. Fiquem na paz e tenham um ano maravilhoso de bênçãos e vitórias nesse novo ano. Paz, todos os irmãos. Meu nome é Davi, sou da família Alves de Lima. Tenho um breve testemunho a contar aqui. Primeiro, agradecer muito a Deus por esse ano de 2020. Eu, graças a Deus, eu sou um homem muito abençoado por Deus, né? Sobre diversas coisas, mas uma das grandes mais importantes que aconteceu esse ano foi o livramento, a mão do Senhor que cuidou do meu filho. Nós temos uma casa aqui no litoral catarinense e viemos passear perto do Dia dos Pais. E fomos passear numas pedras que tem aqui perto e é um caminho, é uma aventura, né? Tava eu, meu filho e a minha filha Isabela, meu filho Samuel e minha sobrinha Laís. E passamos por diversos obstáculos nessa trilha, né? Escalando algumas montanhas. Em uma dessas montanhas aí, eu tentei atravessar para o outro lado, vi que não dava. Aí meu filho, como ele é adolescente, tem 17 anos, falou, acho que dá, pai. Eu falei, acho que não dá não, filho. Aí ele falou, vou tentar. Eu falei, então vai, né? Ele foi, nessa que ele tentou, num lugar super perigoso, ele caiu lá para baixo. Eu falei, nossa, perdi meu filho. Mas para a honra e glória do Senhor, nada aconteceu com ele, somente algumas escoriações, né? Machucou a cabeça, no qual sangrou. Quando eu vi a cabeça dele sangrando, fiquei muito desesperado, mas mantive a calma, se apeguei em Deus e falei, aqui no lugar onde nós estávamos, até para resgate seria muito difícil, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nada aconteceu com ele, apenas as escoriações. O corte que ele teve na cabeça foi superficial, não foi nada profundo, só saiu sangue devido estarmos no lugar, ele está com sangue quente, né? Cortou bastante os 2 pés dele, mas, ó, irmão, só tenho a agradecer. Então, 2020 é um ano excepcional para mim e só tenho a agradecer a Deus. Glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças e paz a todos, uma boa noite a todos. Estou aqui para dar um breve testemunho sobre o meu pequeno milagre, né, que é o Levi, e nosso filho. Meu nome é Fabiana, para quem não me conhece, quem estiver assistindo o culto e não faz parte da nossa membresia da igreja. E nós temos o Levi, eu e meu esposo Alex. Tivemos o Levi em 2018, percebemos depois de uns meses que ele nasceu que ele tinha algum problema, algo diferente. Agora com 2 anos e 6 meses ele foi diagnosticado que ele é autista, né? Ele nasceu dentro do espectro do autismo e tem um atraso motor, ele não anda, não fala, mesmo tendo já 2 anos e 6 meses, não anda e não fala.
E eu gostaria de falar aos irmãos e a todas as pessoas que estão ouvindo, sobre os pequenos milagres da vida da gente, né? Esse ano de 2020 foi difícil, tivemos muitas complicações, foi difícil para todo mundo, porém o Levi, ele teve muitos avanços esse ano. Ele chupou de canudinha pela primeira vez, ele desceu da cama sozinho, ele fez coisas que ele não havia feito, sorriu mais, que é uma coisa que ele não faz muito, é sorrir, encarou um pouquinho, nem que fosse por 2 segundos, mas eu já comemorei também, como se cada coisinha que ele faz, o dia que ele desceu da cama, eu fui mandando vídeo para todo mundo. Parecia que meu filho tinha passado na USP, que ele ia estudar na Universidade Federal da USP, né? E são pequenos detalhes, né? Uma vez eu vi uma pregação num culto de terça, eu não me recordo, a cabeça não ajuda, quem levou. Mas falou sobre pequenos milagres. Se eu não me engano, se eu não estou me enganado, foi o pastor que levou, ou a Nídia, sobre pequenos milagres. E eu comemoro os pequenos milagres do meu filho. Esse ano eu comemorei todos eles. Todos eles. A gente viveu com medo, a gente viveu com esse medo, né, que a gente está vivendo por causa desse vírus. Porém, Deus me deu tanta coisa boa nesse ano. O tempo que eu fiquei com meu filho, que eu pude ajudá-lo a ficar em casa, que eu fiquei em casa, que eu pude ajudar ele. Presenciei tudo isso, todas essas conquistas dele eu presenciei. E então eu queria deixar assim, que a gente tem que estar atentos aos pequenos milagres. Eu vi Deus em todos esses avanços do Levi. Eu presenciei o amor de Deus em todos os avanços, em cada detalhe que o Levi fez durante esse ano. E eu me acheguei mais a Deus. O Levi me aproxima de Deus. O Levi, ele veio para me aproximar de Deus. Então, como eu posso desconsiderar esse ano todo que Deus está me dando tanta coisa? Deus está fazendo com que o Levi tenha tantos avanços, né? Então, eu queria deixar esse testemunho, somente este, de que a gente se atente aos milagres, pequenos milagres que Deus coloca na nossa vida. Comemore cada pequeno milagre, cada nascer de sol, cada pôr de sol, cada chuva que cai e molha a terra, aquele cheiro de terra molhada, quando a chuva cai, comemora, é um milagre de Deus. Então é pequeno milagre, porque às vezes a gente nem percebe, né? Passa, chove, faz sol de novo, a gente nem agradece a Deus pela chuva que Ele está dando. Então nós temos que nos atentar aos pequenos milagres. O Levi é o meu pequeno milagre. Ele veio para me mostrar muitas coisas. Como meu pai de 73 anos disse, é um professor. Ele veio nos ensinar muitas coisas e eu creio nisso. Que Deus enviou ele para nos ensinar muitas coisas. No mundo dele, ele vai nos ensinar muitas coisas ainda. E é isso, esse é meu testemunho. O Levi, que é meu pequeno milagre, nosso pequeno milagre, meu e da minha família. Um abraço a todos e que o Deus esteja presente na vida, no coração e no lar de cada um.
Graça e paz, irmãos. Gostaria de deixar aqui um pedacinho do meu testemunho também para a edificação de todos os irmãos. O que eu tenho para falar deste ano foram muitas coisas que eu passei, muitas experiências, mas eu vou me ater ao que realmente foi algo significativo para mim. Foi o meu período puerperal. Como muita gente sabe, passei por um aborto espontâneo e isso me causou muitas alterações hormonais. Isso pode acontecer após aborto ou pós-parto, onde muitas mulheres que passam por isso se abalam emocionalmente, por conta das reações fisiológicas assustadoras que passam. E realmente é muito assustadora. Parece que falar é mais fácil do que sentir tudo. Por mais que você tenha ciência, quando você passa, você realmente entende. Eu teria muito para compartilhar, mas vou me ater hoje em apenas uma das dificuldades emocionais que foi que chamou muito a minha atenção. Eu pude então perceber que o embotamento afetivo foi algo que realmente marcou nesse período. O que é embotamento afetivo? É quando a gente realmente perde todos os tipos de sensações emocionais, todo tipo de emoção. Eu perdi por um período as sensações emocionais, a alegria, as emoções da vida e seu sentido. É difícil, entender para quem nunca passou por isso, mas os hormônios podem causar muitas coisas que você desconhece. Pode até conhecer na teoria, mas na prática, irmãos, é totalmente diferente. O que eu vivi, eu não tinha noção do que era realmente na realidade. E agora eu entendo um pouco. Eu me lembro do pastor, nessa época, se esforçando a cada dia para ver se eu reagia. Meus filhos também. Todos tentando ajudar, e eu não conseguia entender e nem sentir nada. Sabe o que é isso, irmã? Isso, irmãos, é uma coisa assim que é inexplicável. É uma reação, uma falta, de uma química que você tem no seu organismo que causa tudo isso. Não é porque você quer, ou porque você não está orando, ou porque você não está lendo, porque nesse período foi o período em que eu mais fiz isso de toda a minha vida, se assim posso dizer. Quanto eu orei, o quanto eu li, o quanto eu clamei, dias e noites, só meu marido e meus filhos sabem. Então, irmãos, realmente é uma coisa assim que pode acontecer, ninguém está sujeito, porque não é só com mulheres, pós-parto ou pós-aborto, pode ser causado por qualquer evento que a pessoa passe por muita dor, Isso pode desencadear. Então, todo mundo está sujeito. E o que acontece? Eu até aqui estava pensando e tento resumir, porque é muita coisa para falar, e resumir. Eu lembro também dos meus filhos, todos tentando ajudar, e não conseguia, entender e nem sentir nada. O Rai brincava comigo, irmãos, e eu não demonstrava emoção, era totalmente assim, parada, sem alegria, não queria saber de nada, nem fazer nada, tudo perdeu o brilho. É engraçado que você enxerga o mundo de uma outra forma que você nunca tinha visto antes. É muito estranho. Eu perdi todo o sentido da vida. E assim, em meio a um turbilhão de eventos emocionais, eu só queria que isso acabasse logo. Era tudo o que eu queria, que isso acabasse logo. Mas quando você está vivenciando tudo isso, você acha que aquilo nunca mais vai embora. E que sua vida mudou,
e que tudo está diferente e que você não é mais a mesma pessoa. Você não acredita na vida que você tinha anteriormente. No momento você nem lembra daquilo que você vivia. Parece que você sempre viveu assim. É muito, muito estranho. E embora eu tivesse ciência de todo o meu estado físico e emocional, essas reações hormonais parecia que nunca isso ia acabar. Você parece estar vivendo em outro mundo, vocês entendem? Um mundo assim como se fosse um mundo paralelo, sendo a mesma pessoa, mas diferente das outras pessoas. Ninguém te entende, você se sente diferente das outras. É algo irreal no mundo real. É incompreensível para quem vivencia. Você não entende. Por mais que você tenha ciência, quando você passa, você não entende. Por isso que se torna assustador. E eu não quero assustar ninguém com isso, mas eu falo para aquelas pessoas que de repente por algum motivo pode estar passando por isso e entender que isso tudo, né, é uma reação fisiológica do nosso organismo, né, que isso pode sim passar. No caso do período puerperal, passa, mas tem gente que vivencia isso por outros motivos e pode ser muito mais complicado. Mas não vem ao caso agora, né? Então, qualquer evento de dor, né, que a pessoa passa, situações traumáticas, isso tudo pode estar desencadeando esse embotamento afetivo. Enfim, no meu caso, tudo isso aconteceu por alterações hormonais. Foi horrível, mas foi passando. O que a gente precisa saber é o que está acontecendo com a gente. A sua família também precisa entender para te sustentar e te levantar quando tudo parece ter acabado. Porque se as pessoas não se interessam, as pessoas próximas a você não se interessam pelo que você está passando e você se sentir sozinha, se sentir sem saída, acuada, isso tudo pode piorar e muito. Então, é preciso sim que a tua família entenda o que está acontecendo com você, você entenda, para que isso seja mais suave, se assim posso dizer. No meu caso, Deus me deu um anjo maravilhoso para me entender e me dar esperanças de voltar à realidade, né? A esperança de que tudo vai passar. Ele sempre acreditou em mim. Ele sempre acreditou que tudo ia passar quando eu não acreditava que ia passar. Esse anjo é meu esposo, Pastor Rai, do qual louvo a Deus por ser privilegiada em tê-lo ao meu lado. Ele foi o maior apoio que já pude ter. Ele e depois meus filhos, que por alguma forma, de alguma maneira, os meus filhos, tanto o Lucas quanto o Felipe, eles me tranquilizaram. Tentaram me tranquilizar e conseguiram me tranquilizar, me mostrando que tudo que eu estava vivendo não era real e que tudo ia passar e que eu não devia ficar focada naquilo que estava acontecendo. Não devia ter medo daquilo, não devia me assustar, que eu devia apenas esperar. Eles me ajudaram muito com isso, porque eles entenderam o meu período. Hoje eu entendo muitas dificuldades emocionais e o que isso gera nas pessoas, e sei que Deus teve um propósito de me ensinar com tudo isso. Eu entendo. Agora tudo já passou, só restaram as lembranças, as lições aprendidas e o que vou fazer com tudo isso. O que vou fazer é ajudar você que está precisando, ajudar as pessoas que estão sofrendo, entender. Porque não foi assim com Jesus? Ele, mesmo sendo Deus, foi assim, entre aspas, né? Vou falar de algo agora muito superior.
de algo muito, que vai muito além de tudo isso que eu estou falando. Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou de tudo, toda a sua glória, e veio viver entre nós, sofrer as nossas dores, passar as mesmas dificuldades, e para que a gente veja que ele sabia de tudo que a gente passa, e ele sabe. E ele que fez isso tudo para nos ensinar. E assim eu vejo também na minha vida, tudo que eu passei, Deus teve um propósito de me ensinar, para que eu aprendesse a amar, a olhar para as pessoas com os outros olhos, a entender os sofrimentos das pessoas. E o que eu contei aqui, irmãos, foi um pedacinho. Foi esse pedacinho que fala sobre o embotamento afetivo que eu passei. Foi muito difícil. E eu entendo. Agora, quem passa por todas essas dificuldades? Por isso, irmãos, procure olhar para Deus. Procure em Deus e na palavra. E Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sei qual desses momentos você está passando. Não sei qual a sua dificuldade, mas eu sei que Deus te ajuda em todas. Como Ele me ajudou e colocou anjos no meu caminho. Colocou pessoas para me entender. E me fez aproximar muito mais dEle. Senti-lo muito mais de perto. Hoje eu posso dizer que eu tive uma grande experiência com Deus. Uma grande e inesquecível experiência. E eu desejo transmitir isso a todos que estão necessitados e que estão se sentindo que não tem mais esperança, que não tem mais motivo para viver. Você tem. E a sua esperança está no Deus que cuida muito de você enquanto você está sofrendo. Muitas vezes Ele permite dores, permite sim sofrimentos, e a gente só vai entender depois, como eu estou entendendo agora. E louvo a Deus por tudo que eu passei. Louvo mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor. E esse é o meu testemunho, um pedacinho, 5% do que eu passei. E eu espero ter contribuído na vida de alguém. Que Deus abençoe, irmãos, e muito obrigado por este momento de me ouvir. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Que alegria nessa noite de celebração, de ações de graças ao nosso Deus, ouvindo os testemunhos dos irmãos. Eu queria expressar minha gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida, no meu lar esse ano. E louvo ao Senhor por todo o cuidado, por todo o amor e por toda a proteção e providência que o Senhor realizou na nossa vida, na minha família, no nosso ministério, podendo ser bênção para vocês e podendo ver os irmãos sendo bênção para nós também. Mas eu gostaria agora de expressar, além de expressar minha gratidão a Deus, eu gostaria muito de expressar uma gratidão a algumas pessoas, começando pela minha esposa e filhos, que em todo momento sempre me deram muito apoio e muito encorajamento para ser bênção a todos vocês. Desde o início da pandemia, enquanto mal sabíamos o que faríamos, a minha família estava do meu lado e os meus filhos ali ajudando a poder chegar a palavra de Deus até vocês. E agora eu gostaria também de expressar uma gratidão muito especial, que é ao Departamento de Comunicação, ao meu querido, amado irmão Ricardo. Obrigado, Rick, por ter nos ajudado desde o início, auxiliando o Lucas, o Felipe, a minha esposa, para que a gente pudesse ser bênção para muitas pessoas. E Deus nos socorreu e nos ajudou. E eu quero incluir aqui todos os irmãos do Departamento de Comunicação. O Luquinhas, que foi polivalente, um guerreiro brilhante, que tem nos ajudado demais. O Tomé, com toda a sua criatividade, com toda a sua destreza nas artes, nos socorrido, nos amparado. E quanto progredimos, como eu sou grato. Obrigado, Dodô, por todo o apoio,
por toda a parceria ao nosso lado. O Pereira, que mesmo tendo se mudado para São José dos Campos, continuou conosco, sendo ali sempre um braço amigo para nos auxiliar. Nosso querido irmão William, William, Deus seja louvado, que mesmo você sendo um novo convertido, logo quando eu fiz o convite, você aceitou de fazer frente conosco e de caminhar conosco. E como se não bastasse, nosso querido irmão André, que veio para realmente nos ajudar e dar assim um brilho extra em tudo aquilo que a gente vem fazendo. Muito obrigado a cada um de vocês do Departamento de Comunicação, como também ao meu querido irmão Rafael. Obrigado, Rafael. Você foi muito valente na construção do site. Obrigado pelas aulas, pelas lições, pelo zelo. E eu queria expressar minha gratidão, irmãos, aqui ao Departamento de Comunicação, porque por causa deles os nossos cultos têm chegado em muitos lares, têm abençoado muitas vidas. Então eu agradeço de todo o meu coração a minha família que sempre está comigo, me apoiando para eu ser bênção, e a esses homens que Deus colocou nesse momento de tanta angústia, mas foram tão valentes nos socorrendo, nos abençoando. Obrigado, Departamento de Comunicação. E quero estender também minha gratidão aqui a todos os irmãos do louvor, aos obreiros que sempre estão ali conosco, nos auxiliando, nos socorrendo. Para quê? Para que esse culto chegue em muitos lares. E não poderia me esquecer de todos os guerreiros e guerreiras de oração que nos banham de oração. E queridos, como vocês têm nos abençoado. E eu não tenho dúvida que isso é viver a igreja. É um fortalecendo com o outro naquele dom que Deus te deu. E como eu sou grato pelas nossas irmãs de oração, irmã Sadica, irmã Cida e tantas irmãs e irmãos que são colunas de oração na nossa igreja, nos cobrindo, nos banhando, desde os cultos de terça e nos demais cultos, aonde por essa razão a gente tem conseguido chegar em muitos lares. Que Deus continue realizando o seu querer sobre todos nós e usando a nossa igreja como um luzeiro dele para abençoar e salgar muitas vidas para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Fica aqui minha palavra de gratidão e muito obrigado de todo o meu coração, cada um de vocês que tem participado, orado, contribuído, se doado e amado essa causa. Que o Senhor te recompense poderosamente. Obrigado, guerreiros. Que orgulho poder caminhar em harmonia com vocês fazendo essa obra. E cada membro da igreja que de uma forma ou de outra tem nos apoiado, nos sustentado, jejuado por nós. Que honra, irmãos. Que Deus continue nos dando anos de bênçãos sem fins, em nome do Senhor. Fica aqui os meus profundos agradecimentos. Deus abençoe. Graça e paz, amados. Uma noite abençoada a todos. Desejo aos irmãos que toda sorte de bênçãos continue sendo derramada sobre a sua vida. E no nosso último culto do ano, nessa última reflexão, eu gostaria de falar com vocês aquilo que Deus vem tratando conosco sobre a vida de Abraão e a primavera divina que chegou sobre a casa dele, a vida dele, o surgimento de Isaac, do sorriso, da risada favorável de Deus a eles, presenteando-os e agraciando-os. Em muitos momentos da nossa vida, algumas mensagens marcam, sacodem a nossa estrutura. E essa tem sido uma reflexão que tem sacudido demais o meu coração. Eu possivelmente tenho orado muito em cima disso.
desejando não apenas para mim, mas para toda a nossa igreja, que realmente ventos novos, ventos bons, um período de uma estação de renovo venha sobre todos nós. E não somente a nós, mas a todos os nossos parentes, todos os nossos familiares, amigos, sobre o nosso país. Talvez seja nesse afã e nesse desejo e nessa oração constante que essa mensagem tem marcado muito a minha vida. Talvez seja o fato de ver muitos irmãos passando dias difíceis, dias realmente tempestuosos. E quando eu penso em Deus, quando eu penso no Evangelho, quando eu penso no que Ele fez no seu povo, com Abraão em especial, que é o pai da fé, eu sou regado de esperança, sabendo que Deus pode fazer a mesma coisa nas nossas vidas. Então eu gostaria de refletir hoje com você mais um pouco e degustar e ruminar dessa lição da primavera divina, da estação dos renovos. E eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 18, que eu quero ler o versículo de número 14. Quando o Senhor, com a sua voz poderosa, fala tanto a Abraão e a Sara, mostrando que será que existe alguma coisa que ele não possa fazer? E eu quero ler novamente com os irmãos. Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a vocês e Sara terá um filho. Na primavera voltarei a vocês e Sara, sua mulher, que é estéril, que é uma anciã, juntamente com você, vocês serão pais. E o nome do filho que vocês terão se chamará Isaque. E Isaque significa ele riu, ou Deus é favorável, concedendo alegrias e sorrisos. O desejo do meu coração para todos vocês, nesse novo ano que entraremos, é que vocês desfrutem de um ano de Isaques, de um ano na primavera divina, um ano repleto de uma estação de renovo, quando de fato a vida voltasse a nascer. Eu quero acreditar que Deus tem isso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa igreja. Tem tudo isso para todos nós, inclusive para a nossa nação. Esse texto, como eu li, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Deus estava falando aqui a Abraão para afirmá-lo, mas também era para repreender Sara, porque ela tinha acabado de rir, duvidando daquela palavra que o Senhor viria na primavera. Num primeiro momento, quando ela ouviu o Senhor dizer isso a Abraão, debaixo do carvalho de Mamre, próximo à tenda, ela escutava na tenda e ela duvidou, porque ela não sabia que era o Senhor. Esse ano foi um ano de muitas incertezas e de dúvidas.
um ano de muito medo. E chegar ao final de um ano debaixo de medo, de incerteza e de dúvida gera sobre nós uma situação um pouco atípica, porque todos nós, quando finalizamos o ano, por mais que aquele ano tenha sido difícil, a grande maioria das pessoas desfrutam de coisas boas. Então, mesmo que para uma família ou que para um grupo de pessoas aquele ano tenha sido difícil, quando a gente olha no todo, nós ainda somos banhados de esperança. E desejamos, não, o ano que vem eu vou fazer diferente, Deus vai me abençoar e eu vou realmente dar a volta por cima. Mas esse ano foi diferente. Esse ano foi surpreendente. Eu compararia esse ano a um ano praticamente onde o mundo viveu em uma guerra de informações, uma guerra de medo, uma guerra de incertezas, de crises, de manipulações, de ganância. E no meio de tudo isso, finalizamos um ano. E diferente da maioria dos outros anos em que vivemos, esse ano a grande maioria sofreu. E quando sofremos e terminamos um ciclo como esse, dá um frio na barriga. Como será o próximo ano? Mas eu gostaria de deixar essa palavra, porque essa palavra tem sido a minha palavra. Uma palavra que eu tenho me apropriado, que eu tenho orado, que eu tenho pedido, que eu tenho clamado. Assim como Deus foi favorável com Abraão, com Sara, e lançou sobre eles um milagre que fizeram com que eles sorrissem, que assim seja também na sua vida no próximo ano. Que assim seja na sua família, que assim seja nos seus negócios, porque em meio a tudo que passou, esse ano, mesmo com toda dor e sofrimento, ele também não foi um ano estéril. Deus nos ensinou, Deus nos permitiu passar, porque Ele tem um propósito na nossa vida. Quero lembrar as palavras de Agostinho que dizia que Deus não teve nenhum filho sem sofrimento, apenas um filho sem pecado. Agostinho de Hipona, ao afirmar isso, que Deus teve um filho só sem pecado, mas nenhum sem sofrimento, ele nos leva a refletir que o próprio Jesus, que é Deus que vira homem, sofreu para que por meio da sua morte, do seu sofrimento, fôssemos salvos. Em outras palavras, o sofrimento nos aperfeiçoa. E esse ano foi um ano onde muitos sofremos, economicamente, com a perca dos nossos trabalhos, com o medo, com a doença, com a família, com a nação. Mas eu quero acreditar que se fizermos como Abraão, mantivermos os nossos olhos em Deus, continuarmos a crer nele e buscá-lo e obedecê-lo e amá-lo, no tempo de Deus virá sobre nós também uma primavera divina. Então eu gostaria de deixar essa palavra ao coração dos meus irmãos, porque a palavra divina que dita para Abraão e para Sara, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa palavra assegura que Sara e Abraão, que nada é demasiadamente difícil para Deus. Em outras palavras, nada é impossível, mesmo que se a coisa a ser realizada seja algo incomum, extraordinária ou além do comportamento natural, o nosso Deus, o Senhor, Ele é capaz de realizar tudo na hora e do modo que Ele escolher fazer.
Quando lemos aqui o impossível para o Senhor, literalmente a expressão aqui trabalha numa raiz, dando a ideia de maravilhoso, ou seja, será que é algo demasiadamente difícil? Ou seja, será que Deus não pode fazer maravilhas? O que você gostaria que Deus realizasse no próximo ano? Eu gostaria de refletir com você e de me unir com você para que a gente seguisse os passos desse homem de Deus chamado Abraão. Quando se apagam as luzes e vem a escuridão, quando o sol se põe e vem a noite, quando vemos o cântaro quebrar e se esparrama o líquido, quando vemos uma pessoa dar o último suspiro e vem a morte, pensamos muitas vezes que um final trágico chegou. Mas quando cremos em Deus e esperamos em Deus, esse texto se torna real. Porque existe alguma coisa impossível para o Senhor? Deus pode fazer muito mais do que você pensa, deseja, imagina. Basta você confiar a sua vida a Jesus, seguir ao Evangelho, seguir a palavra de Deus, que de fato, no tempo de Deus, o milagre de Deus, a primavera, a estação dos renovos, vai acontecer. E novamente a vida vai aparecer. Eu me lembro que algumas vezes, quando eu era garoto, eu ligava para uma tia minha, tia Jocelina, lá em Juazeiro do Norte. E eu não entendia muito bem o que ela dizia, porque eu falava para ela: tudo bem, tia? Como você vai? Como que estão as coisas por aí, com a avó, com o vô, com os tios, com a senhora? E geralmente ela dizia assim: ah, Natinho, meu apelido na família é Natinho. Esse ano teve primavera, esse ano vai ser uma benção. E eu pensava, primavera? E aí eu perguntava para minha mãe: mãe, o que a tia está querendo dizer? Esse ano vai ter primavera. Minha mãe dizia: é porque está chovendo, filho. E lá na nossa terra, quando chove, tem colheita. E eu ligava e perguntava em outras vezes para minha tia: tia Juscelina, tudo bem? Como estão as coisas? Como vai a vida? E ela dizia: ah, Natinho, esse ano não teve primavera. Esse ano vai ser muito difícil. Eu quero acreditar, irmãos, que não há período na nossa vida em que se mantenha assim para sempre. Deus tem uma primavera divina para todos nós. Deus tem algo especial para os nossos corações. Pode demorar, pode insistir, mas mais cedo ou mais tarde chega a estação das chuvas. Chega o tempo de renovo, onde a vida nasce novamente. E eu ouso dizer para cada um de vocês que 2021 será para todos nós tempos de renovo, estações de renovo, momentos onde Deus derramará sua graça, seu amor, a sua misericórdia, e Isaques nascerão. Essa tem sido a minha oração por todos vocês, em todas as áreas da vida dos irmãos, principalmente na vida espiritual. O desejo do meu coração é que as chuvas de bênçãos de Deus sejam derramadas sobre todos vocês e que, de fato, a vida torne a nascer em todas as áreas, em todos os cantos, em todos os espaços da vida de cada um dos meus irmãos. Eu deixo essa palavra ao coração de vocês,
acreditando que assim como Abraão foi presenteado pelo seu Isaque, nós o seremos também. Na vida e no nascimento de Isaque foi algo especial, como foi no nascimento de Jesus. Deus operou um milagre, e o que Deus mais ama fazer na minha vida e na sua vida são milagres. Ele é especialista em realizar milagres, em fazer maravilhas. Por isso eu deixo essa palavra ao coração de vocês e desejo que 2021 seja um ano regado de primaveras divinas, regado de estações de renovo, aonde essa estação volte a dar vida e vida em abundância novamente na vida dos irmãos, nas famílias, nos negócios, no ministério, para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. E agora eu quero orar abençoando a sua vida e pedindo que realmente sobre todos nós o Senhor derrame uma primavera divina. Ore comigo. Amado Deus, obrigado por esse ano de 2020 que passamos. Um ano difícil, mas, como disse Samuel Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E agora, Senhor, eu quero abençoar a Tua igreja, o Teu povo, e pedir, Senhor, que assim como o Senhor visitou Abraão na primavera, que sobre todos nós venha tempos de refrigério, tempos de graça, tempos de cura, tempos de saúde, de prosperidade, e 2021 seja uma primavera divina, regada de nascimentos milagrosos de Isaques, de sorrisos na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e no nosso país. Eu abençoo o Teu povo e declaro toda sorte de bênçãos sobre o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Ano Novo, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, a casa, os negócios, a família, nossa amada igreja. Recebe o meu abraço e que primaveras divinas recaiam sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.